Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 6, do 1 ao 23. Você pode também ouvir e acompanhar. Diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou. Fala comigo, se destacou. Se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Fala comigo, fiel. Não era desonesto, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado contra a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube do decreto que havia sido publicado, foi para casa. Foi para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim, foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, e que não seja revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu próprio selo, anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele ferimento algum, pois ele tinha confiado em Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Senhor, queremos Te dizer que nós estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos aprender mais do Senhor.
Ensina-nos, ó Deus, através da Tua palavra, como viver o melhor ano da nossa vida, como crescermos, como acelerarmos o nosso potencial e todo o dom e talento que o Senhor já depositou em nós. Estamos aqui não somente para aprender, mas sobretudo para aplicar a Tua palavra e vivermos todos os sonhos e promessas que o Senhor tem para nós. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Existe uma frase que diz assim: pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. E essa é uma grande verdade. Pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. Porque pessoas medíocres nunca pensam em crescer. Elas sempre acham que estão no seu melhor. Elas sempre acham que está bom assim. Elas nunca estão querendo chegar em um nível mais alto. Mas Deus não nos chamou para sermos pessoas medíocres. Deus nos chamou para sermos pessoas extraordinárias. Amém? Esse texto fala exatamente de uma pessoa extraordinária, Daniel. É justamente isso que faz a diferença de pessoas medíocres, de pessoas extraordinárias. Sabe, enquanto uns se destacam, outros passam desapercebidos. Por quê? Porque os que se destacam são pessoas que estão sempre querendo crescer, estão sempre querendo melhorar. Enquanto aqueles que passam desapercebidos, ninguém vê, é aquela pessoa que sempre acha que está bem. Já estou no meu melhor, já fiz o que eu deveria fazer, já fiz o suficiente. A Bíblia diz que Daniel pegou todos os dons e todos os talentos que Deus havia colocado em suas mãos e ele potencializou seus dons. Ele potencializou seus talentos. Ele fez algo tão excelente que era impossível as pessoas não notarem a presença de Daniel. E sabe, você pode ler muitos livros, você pode ouvir muitas palestras de como acelerar seu crescimento e viver todo o potencial que você tem. Mas o melhor deles é aquele que vai te dar o caminho certo, é a palavra de Deus. Na Bíblia nós temos todas as ferramentas. E hoje nós vamos aprender na história de Daniel como pisar no acelerador do nosso potencial e começar o ano com tudo. Quem aqui quer começar o ano com tudo? Dá um glória a Deus e me ajuda, amém, gente? Então vamos embora que eu também quero. O que é que a gente precisa fazer para pisar no acelerador do nosso potencial? Em primeiro lugar, nós precisamos escolher destacar o nosso potencial e não escondê-lo. A gente precisa escolher, presta atenção, destacar o nosso potencial e não esconder. A Bíblia fala no versículo 3, ora, Daniel se destacou. Fala comigo, se destacou. Mas a Bíblia diz que ele diz assim, ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo, de todo o império. A Bíblia fala que aquele rei estava escolhendo entre vários jovens e estava treinando os melhores. Ele havia escolhido os mais inteligentes, os mais fortes, os mais preparados, os mais talentosos, os mais criativos. E ele disse assim, reuni todos eles e agora eu vou treinar. E Daniel estava entre eles. Mas o texto, perceba, não diz que foi Deus que destacou Daniel. Não. O texto não diz que Deus colocou Daniel em destaque. O texto diz que Daniel se destacou por quem ele era. Muitas vezes nós queremos nos destacar e a gente fica esperando dizer, Deus me destaca, põe teu holofote em mim. Quando nós precisamos nos destacar pelo nosso comportamento, por quem nós somos, pelo nosso esforço e por tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente tem que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Daniel se destacou. Nós precisamos escolher nos destacar. Se você ler o texto todo de Daniel, você vai ver que o texto diz que Daniel era 10 vezes mais inteligente do que todos os outros jovens. Daniel era 10 vezes mais sábio. Ele tinha mais sabedoria, ele tinha mais discernimento. A Bíblia diz que ele poderia interpretar qualquer sonho, qualquer visão, porque Daniel se destacou. E com certeza ele não se destacou porque Deus disse, eu gosto de Daniel, eu vou fazer o rei gostar dele. Não! Se Daniel se destacou, com certeza foi prova, primeiro, do favor de Deus e da graça de Deus na vida dele. E segundo, de ter escolhido ele mesmo potencializar aquilo que Deus já estava colocando na sua vida. Você tem uma escolha esse ano.
Você tem uma escolha de engrandecer o que Deus já colocou dentro de você. Você tem a escolha de colocar para fora. Você tem a escolha de querer se destacar e não esconder aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas deixa eu te dizer, sabe por que a gente não faz isso? Porque a vida inteira foi ensinado pra gente que não, que isso é soberba. Querer se destacar é soberba, não é? Não, gente humilde não se esconde, fica bem pequenininho. Não, quando você se destaca, quando você cresce, quando as pessoas percebem você, quando as pessoas notam você, você está fazendo o seu Deus grande. A partir do momento que você diz, é por causa de Jesus que eu sou assim, é por causa de Jesus que eu cresço, é por causa de Jesus que eu sou inteligente, é por causa de Jesus que eu sou o melhor no meu trabalho, você está engrandecendo o nome de Deus. Deus colocou dons e talentos na nossa vida para potencializarmos, para acelerarmos. E como é que a gente faz isso, gente? Simples, usando e aperfeiçoando. Você diz, ai meu Deus, pastora, como é que eu vou acelerar meu potencial? É simples, filho, usa ele. Usa e aperfeiçoa. Você já viu a gente ter uma coisa grande, maravilhosa e não usar? Tem graça? Você ter na sua garagem uma Ferrari e você não usar? Misericórdia, minha gente, tem graça? Ninguém quer uma Ferrari? Deus, ninguém quer, tá? Eu quero, pode mandar para mim. Eu aceito. Deve ser muito legal andar numa Ferrari, não é? Imagina você sentar, acho que aquele banco abraça você. Eu nunca sentei numa Ferrari, mas deve ser o máximo, não é? Eu acho que a gente só toca, o carro voa assim. Eu que gosto de velocidade. Então tá bom, senhor, o senhor já viu, né? Ninguém falou nada. Quem não fala nada, o senhor não dá. Dá pra mim, tá, Jesus? Amém, glória a Deus. Vamos voltar? Você já viu a gente ter uma coisa boa e não usar, gente? Meu Deus, ninguém quer ganhar coisa boa. Não. Você já viu você ganhar um cartão de crédito? Pegaram a visão agora, amor. Pegaram. Infinity. Você sabe o que é o Infinity? Não tem limites. Você passa, não tem limites. Calma. Você já pensou você ganhar um cartão de crédito Infinity com a conta paga e não usar? Tem graça não usar? Tem graça, gente? Deus colocou um cartão de crédito Infinity dentro de você. Deus colocou uma Ferrari dentro de você. Por que é que você não está usando? Por que é que você não está aperfeiçoando aquilo que Deus colocou dentro de você? Você entende? Seu dom, seu talento, sua criatividade, sua inteligência, Deus já colocou dentro de você. Como é que você faz para potencializar? Usa e aperfeiçoa. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente se distrai demais com as outras pessoas, com o que as pessoas pensam da gente, com o que as pessoas vão falar da gente. E aí o que é que a gente faz? A gente se esquece de focar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas quando a gente foca em usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e em usar muito, e aperfeiçoar muito, o que é que Deus faz? Deus vai lá e nos honra. Deus concede favor, graça, inteligência, criatividade, ideias boas, ideias novas. Por quê? Porque Ele está vendo que a gente está fazendo algo com aquilo que Ele nos deu. A gente está usando o potencial que Ele nos deu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se destacando com aquilo que Deus colocou na sua mão? Ou você está esperando Deus te colocar numa posição de destaque para usar o que Ele colocou na sua mão? Você precisa usar aquilo que Deus já te deu para se destacar, para depois você chegar numa posição de destaque. A Bíblia diz que Daniel não era líder porque o rei Dário já havia colocado ele para governar entre todos. Não, ele era líder, e porque ele já era líder, sem ter o cargo, o rei diz, agora vai governar sobre todos. Tem gente que fica esperando ter o cargo, ter a posição. O rei chegar e dizer assim, fica aqui meu filho, tome o microfone para se destacar. Não, você precisa dar o melhor com o que você tem. Porque só quando você dá o melhor com o que você tem, você vai ganhar o lugar de destaque. Trabalha dando o seu melhor para se destacar com o que tem na sua mão. Hoje, às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a hora perfeita, a posição perfeita. Você nunca vai achar. Porque Deus não dá posição perfeita para quem não tem comportamento perfeito. Deus não dá posição de honra para quem não tem comportamento de honra. Você entende?
Você precisa usar bem o que Deus te deu hoje. Nós precisamos entender, Daniel foi colocado naquela posição, por quê? Porque ele já estava agindo como líder. Daniel era como todos os outros, mas ele se destacava. Você tem que desejar se destacar. Diga, eu vou me destacar. Diga, eu vou me destacar. 2019 é meu ano. Você tem que escolher se destacar. Se você olhar para a vida de Davi, você vai ver o quê? Davi tinha o melhor emprego da família dele? Com certeza não, gente. Davi com certeza tinha o pior emprego da família. Davi não era um alto executivo, não era um juiz nomeado, não era nada disso. Davi era o quê? Um pastorzinho de ovelhas. Cuidava o quê? Das ovelhas. Mas olha bem para mim. Davi dava o seu coração, sua vida no que ele fazia. Ele nunca esperou estar entre os grandes para fazer o seu melhor. A Bíblia diz que ele pegava o seu estilingue todos os dias. E todos os dias ele treinava e usava e salvava as ovelhas do lobo. E um dia ele precisou usar o mesmo estilingue para matar um gigante e chegar na posição de rei. Quando ele chegou lá, ele já estava muito bem treinado e aperfeiçoado. Por isso que ele chegou à posição de rei. Tem gente que quer ser rei primeiro para se destacar. Se destaca como um pastor para você chegar a ser rei. Treina, dá sua vida, dá seu amor. Esses dias eu ouvi uma ovelha minha dizendo assim: pastor, quando a gente cuida das ovelhas que ninguém quer, Deus vai dar as que todo mundo quer. Olha bem para mim, se você na sua célula está cuidando de quem ninguém quer cuidar, daquele povo problemático, processado, cheio de misericórdia, porque tem ou não tem? Tem umas camaradas que precisam de uns ajustes, de um aperto de Deus. Ou, gente, tem muita gente complicada no mundo. Tem ou não tem? Olha aqui, eu, você, todo mundo aqui, nós. Não é? Às vezes a gente dá umas complicaçãozinhas para Jesus. Dá ou não dá? Mas quando a gente cuida dos que ninguém quer cuidar, Deus vai lá e diz assim: vou te dar os melhores. Vou te dar uma ovelha que vai te ajudar. Vou te dar aquela ovelha que vai ser líder, que vai crescer, que vai te ajudar. Vou te dar aquela ovelha que vai investir. Nós precisamos entender que a gente precisa querer se destacar. Nós precisamos desejar se destacar. Escolha se destacar. Escolha dizer: esse ano eu vou me destacar. Você precisa desejar. E talvez você esteja numa situação onde todo mundo é preguiçoso, onde todo mundo é desleixado, onde todo mundo pega o caminho mais fácil. Olha bem para mim, você não pode se deixar contagiar. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja aquele que se destaca no meio da multidão. Deus quer te levar a outro nível. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você chegar em lugares altos. Mas você precisa fazer a sua parte. Escolha se destacar. Escolha. Você tem que dizer assim: eu vou me destacar. Eu vou ser o melhor filho que eu posso ser. Amém? Eu posso ouvir um amém dos filhos? Você tem que dizer assim: eu vou ser o melhor aluno da minha escola. Eu posso ouvir um amém dos alunos? O glória a Deus dos pais foi melhor. Essas palmas aí foi dos pais. Com certeza. Foi ou não foi? Olha bem para mim, eu vou falar de novo para você. Você tem que escolher ser o melhor aluno da sua universidade, da sua escola. Amém? Você quer ser Daniel ou você quer ser mais um qualquer? Você tem que escolher se destacar. Deus nos escolheu para nós nos destacarmos. Porque a gente está levando Cristo. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então você tem que ser o melhor filho. Você tem que ser o melhor aluno. Os professores têm que dizer assim: aquele menino é de ouro. Aquele menino não falta aula por qualquer besteira. Aquele menino é responsável, obediente. Aquele menino estuda. Nós precisamos nos destacar. Na sua rua, todas as vizinhas têm que querer que os filhos dela sejam igual a você. Elas têm que dizer: meu Deus, eu queria que meu filho fosse igual o filho da irmã fulana de tal. Que menino obediente, que menino responsável, que honra o pai, que honra a mãe. Amém? Porque a gente tem que querer se destacar na vida. Você tem que querer ser o melhor pai, o melhor marido. Olha bem os homens aqui para mim. No seu trabalho, os homens que trabalham com você têm que olhar para você e você tem que ser o padrão de referência. Eles têm que dizer: meu irmão, fulano é um marido excepcional. Rapaz, ele gosta mesmo da mulher dele. Ele trata ela bem. Veja como ela é bem cuidada. Não ouvi um amém, amor. Dá um glória a Deus. Não é? E as mulheres também. Vocês pensaram que eu esqueci de vocês? No seu trabalho, todas as mulheres têm que ficar alvoroçadas. Elas têm que dizer assim: fulana, que esposa exemplar. Olha,
sempre impecável, cheirosa, cabelo arrumado, maquiada. Olha como ela trata bem o marido dela, vive dando um cheirinho nele. Sabe por quê? Porque a gente tem que se destacar. Agora tem mulher que está se destacando porque é aquela que grita, que bala, que dá ali, que quebra o celular, que joga o vaso no chão. Você quer ser Daniel ou quer ser os sátrapas? Olha bem para mim que pode ser engraçado, mas não tem graça não. Se você quer pisar no acelerador do seu potencial, você precisa escolher se destacar e não se esconder. Se você é um líder, você tem que dizer, eu quero ser o melhor líder. Eu vou me destacar como o melhor líder. Se você é um voluntário, você não tem que ser mais um voluntário, você tem que ser o voluntário. Você tem que ser o voluntário que não se atrasa. Você tem que ser o voluntário que está sempre com um sorriso no rosto. Você tem que ser o voluntário que está sempre disposto. O que quando ninguém vai, ele vai. Você tem que ser o voluntário mais cheiroso. Para quando você abraçar as pessoas terem uma boa impressão da igreja. É verdade. Você tem que ser o voluntário mais arrumado. Por que a gente se maquia para ir trabalhar e não se maquia para ir para a igreja? Por que a gente está com o cabelo bem impecávelzinho no trabalho? Porque tem regra e aqui a gente não faz. Não! Nós precisamos nos destacar, porque foi para o destaque que Deus nos chamou. Então você quer pisar no acelerador? Escolha se destacar ao invés de se esconder. Segundo lugar, escolha a excelência ao invés da mediocridade. Fala comigo, excelência. O texto diz assim, não puderam achar falta alguma nele, em Daniel. Por quê? Porque ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Ninguém conseguiu achar nada de errado em Daniel. Por quê? Porque ele era excelente em tudo que ele fazia. Meu filho, minha filha, você só vai ser grande, você só vai acelerar e chegar no mais alto potencial que Deus tem para você, quando você escolher ser excelente. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde é normal o mais ou menos. É normal ser medíocre. As pessoas fazem o mínimo possível em tudo. Elas não se orgulham do trabalho delas. Elas fazem de qualquer jeito. Se alguém está vendo, elas fazem o melhor. Se ninguém está vendo, elas fazem de todo jeito. É verdade ou não é? Estou falando alguma mentira? É normal ser mais ou menos. Nós estamos numa sociedade onde é normal ser mais ou menos. E olha bem para mim. Se você não tomar cuidado, essa mentalidade vai entrar em você. E você vai achar normal chegar atrasado no trabalho. Você vai achar normal faltar um compromisso. Você vai achar normal dar menos do que você deveria dar. Mas deixa eu te dizer, Deus não abençoa a mediocridade. Deus abençoa a excelência. Deus abençoa a excelência. Você quer pisar no acelerador do seu potencial? Seja comprometido com a excelência. Todo mundo pode reclamar do trabalho. Todo mundo pode ser reclamão, murmurador. Todo mundo pode andar mal amanhado, desleixado. Todo mundo pode faltar o compromisso da faculdade. Todo mundo pode deixar a grama crescer até virar uma floresta dentro de casa. Todo mundo pode andar com a casa toda bagunçada. Mas você é todo mundo? Você não é todo mundo, meu filho. Então, seu padrão não é o comodismo da terra. Seu padrão é a excelência do céu. A gente tem que acabar com essa geração do mais ou menos. Com essa geração do tá bom aqui. Nós precisamos estar felizes sempre, satisfeitos nunca. A gente tem que estar sempre querendo melhorar. Sempre querendo melhorar. Você não é todo mundo. Você é filho e filha do Deus vivo. E tem que andar no nível de excelência do seu Pai. Nós precisamos aprender essa verdade. Nós precisamos aprender que na vida a gente só vai crescer se a gente for excelente em tudo que nós fizermos. A Bíblia diz que Daniel era tão excelente que aqueles homens procuraram alguma coisa para acusar Daniel, mas eles não conseguiram encontrar. Por quê? Porque Daniel não era todo mundo. Daniel se destacava. Deus quer que você seja um Daniel nessa geração. Deus quer que você seja alguém que se destaca, alguém que faz diferente, alguém que dá o melhor.
Deus quer que você seja como Daniel, que você seja modelo no seu trabalho. Seu chefe vai contratar uma pessoa nova. Quem ele tem que escolher para ensinar o novo funcionário? Você. Seu chefe tem que dizer assim, ó, faça igual a fulano. Você que tem que ser modelo, padrão de excelência. Se você quer crescer, você precisa escolher a excelência no lugar da mediocridade. Você precisa ser excelente. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma vida de excelência, a gente tem uma vida de adoração. A gente tem uma vida de adoração. A excelência atrai o excelente. Toda vez que você é excelente no que você faz, você atrai a presença de Deus. Porque Deus é excelente em tudo o que Ele faz. E a excelência não somente atrai o excelente, mas ela honra a Deus e abençoa as pessoas. Nós precisamos ser excelentes para honrarmos o nosso Deus e abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Mas tem gente que dirige o mesmo carro há 6 meses sem levar uma vez sequer para lavar, gente. Misericórdia mesmo. Aí diz assim, porque meu carro é velhinho já. Quando Deus me der um novo, eu cuido, vai dar não, viu? Porque Deus não dá carro novo para quem não sabe cuidar do velho. Então, cuida do que você tem, para Deus te dar o melhor. Se você ficar com essa mentalidade, quando Deus fizer, Deus vai dizendo, quando eu fizer, não vou fazer nada. Fica aí sentado, porque você não fez, eu também não faço. Nós precisamos aprender. Ei, excelência tem que ser o padrão de vida da gente. Se a gente não cuida bem do que Deus colocou na nossa mão, como Ele vai dar mais? Quem quer ser inteligente aqui? Vixe, só eu quero Jesus. Quem quer se destacar? Quem quer falar bem? Quem quer que as pessoas olhem para a gente, que a gente tenha conteúdo? Porque tem gente que não tem conteúdo. Já viu uma pessoa que a gente não consegue ter uma conversa normal com ela? Porque ela não tem conteúdo. Não dá. Você não pode ter, como chama, mesa com ela. Porque ela só sabe falar de Facebook, de Instagram. Ela não tem mais nada do que isso para oferecer a gente. Agora, tem gente que fica do lado da gente, que fala 10 palavras. Das 10 que ela fala, 9 é pérolas. Já viu? É gente que tem conteúdo. Gente desse naipe, eu ando do lado, ainda ando com o celular, anotando assim. Eu quero ser uma pessoa de conteúdo. Mas eu só vou ser uma pessoa de conteúdo quando eu for excelente. Quando eu aprender a ser excelente. Você precisa querer ser excelente no que você faz. Eu não sei se você sabe. Eu não sei se você já foi na Disney, mas eu declaro e profetizo que você vai um dia na Disney. Amém? Amém, gente? Porque eu creio. Porque eu creio que nada é impossível para Deus. É impossível? E para Disney não é nada para Jesus. Se você colocar em fé no seu coração, for organizado e determinado, você vai. Pode crer que você vai. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito interessante sobre a Disney. Eu já fui na Disney várias vezes. E a primeira vez que eu fui, faz muitos anos. Mas é incrível, se eu for hoje, o que vai me assustar é que há muitos milhares, não, que eu não sou velha nesse nível. Mas há muitos anos, quando eu fui da primeira vez, é tão bonito, tão perfeito, tão arrumado e tão novo como eu fui daquele tempo. É a mesma coisa. É impressionante o padrão de excelência da Disney. Você entra ali, são centenas de milhares de pessoas que passam por ali, mas o lugar é sempre limpo. Você nunca vai achar um chiclete no chão. É porque lá o povo é educado. Não, gente, eles recebem gente do mundo todo. Os brasileiros mal educados, tem gente mal educada de tudo quanto é país. Vai e joga o lixo no chão, joga o chiclete. Você já viu coisa feia? Um chiclete, uma pessoa joga um chiclete no chão, gente. Fica aquele negócio preto na calçada, não é? Se você joga o chiclete no chão, Deus está falando hoje com você que isso é mediocridade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na Disney não tem. Sabe por que não tem? Porque tem funcionário só para pegar chiclete do chão. Eles têm uma pinçazinha assim, ó, que tira o chiclete do chão. Um negocinho assim. É impressionante o padrão de excelência. Uma vez eu fui com minha mãe e eu estava cansada. E eu disse, mãe, tinha um banco assim, eu disse, mãe, senta aí que eu vou deitar no teu colo. Eu me deitei no colo da minha mãe. Quando eu me deitei no colo da minha mãe, não deu 2 minutos, chegou uma pessoa, você está se sentindo bem? Você está bem? Você precisa de uma enfermaria? Eu disse, não, eu estou bem. Eu só deitei no colo da minha mãe porque eu estou cansada. O que é isso? Padrão de excelência. Olha bem para mim, se a Disney
pode ser novinha, bem cuidada e limpinha. Muito mais precisa ser o quê? A casa de Deus. Se amém aí não foi do que deveria ser, não. Se a Disney é limpa, arrumada, impecável, muito mais precisa ser a casa de Deus. Olha bem para mim, é inadmissível um culto terminar e ter garrafa de água mineral no chão, papel de pipoca no chão do seu filho. Porque quando você almoça na sua casa, quando você está na frente da televisão que você toma uma Coca-Cola de latinha, você não pega a latinha e joga no meio da sala, joga? Joga? E por que joga na igreja? Olha bem para mim, se você joga uma garrafinha de água mineral, um papelzinho de bombom no lixo da casa de Deus, você não está mostrando somente falta de educação, você está desonrando a Deus. Você está desonrando a Deus. Se a Disney é impecável, muito mais a igreja tem que ser. Se a Disney é impecável, muito mais minha casa tem que ser. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Você está entendendo? Na Disney anda gente tudo ruim. Quem é que não sabe que não tem bandido, traficante? Todo tipo de gente ruim passa por ali. Mas aqui só tem gente cheia do Espírito Santo. Então esse lugar tem que ser 10 vezes mais limpo do que a Disney. Amém? O que é isso? Padrão de excelência. Se você quer se destacar, você precisa ser excelente. E deixa eu te dizer, tem muita gente que acha que o excelente é chato. Tô nem aí. O excelente é excelente, não é chato. Tem gente que pode dizer assim, misericórdia, pastor, é chato. Eu não sou chato, eu sou excelente, meu filho. Se você não tem capacidade suficiente, inteligente para conhecer uma pessoa chata e uma pessoa excelente, é diferente. O problema é seu. Quem está pertinho de mim sabe, eu já chego aqui olhando tudo, eu olho tudo. Ó, esse corredorzinho aqui, desde que começou a construção, ainda está com tinta no chão. Toda vez que eu passo, essa tinta me incomoda. E toda vez que ela me incomoda, eu falo. Basta ter um gestor aqui da igreja. Eu entro. Você acha que eu entro por aqui e vou direto para a minha sala? Vou nada, eu abro todas as portas para ver onde está arrumado, onde não está. Se está limpo, se não está. Porque eu sou excelente. Eu gosto das coisas bem feitas, bonitas. A gente está aqui para dar o melhor para Deus. Amém, gente? Se é para fazer o melhor, vamos dar o melhor. Se é para fazer a melhor Santa Ceia, a gente faz a melhor Santa Ceia. Se é para botar o melhor LED, a gente bota o melhor LED. Tudo que a gente tem que fazer é o melhor para Deus. Você precisa querer ser excelente. Diga, eu escolho a excelência. Diga, eu escolho me destacar. Terceiro lugar, escolha a disciplina no lugar da comodidade. Escolha a disciplina acima da comodidade. O texto diz, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O que é que uma pessoa faz quando ela ora 3 vezes por disciplina? Ela mostra, 3 vezes por dia, desculpa. Ela mostra disciplina. Ela mostra disciplina. Deixa eu te dizer, o que separa uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa que não é bem-sucedida, não é a falta de talento, não é a falta de potencial, é a falta de disciplina. Porque todos temos talentos, todos temos potenciais. Agora, uns têm disciplina para mostrar o talento e o potencial, outros não fazem nada, querem deitar na rede eternamente em berço esplêndido, como diz o hino da bandeira. Tem uns que acordam de 7 horas da manhã para estudar, outros estão 11 horas ainda estão dormindo e querem tomar café da manhã de 11 horas. Se você se identificou, diga misericórdia. Eu sei que você não se identificou, eu sei que você é alguém tão obediente que repetiu o que eu falei. Escolha a disciplina no lugar da comodidade. Daniel era alguém disciplinado. Por que Daniel se destacou? Porque ele era excelente, mas ele também era disciplinado. Ele sabia que ele precisava buscar a Deus. Ele buscava a Deus quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Mas às vezes a gente não busca nenhuma vez, que dirá 3, não é? Na vida a gente só vai ser bem sucedido quando a gente aprender a ser disciplinado. Ser disciplinado não é fazer só o que a gente gosta, é fazer o que é necessário ser feito. Porque quando a gente fizer bem muito o que é necessário ser feito, uma hora a gente vai gostar. E se você fizer bem muito e não gostar, peça a Deus que Ele vai fazer você gostar. Ninguém acredita nisso? Amém.
Eu acredito. Tem coisa que eu não suporto fazer, que eu digo, Deus me ajuda a fazer gostando, porque é tão ruim, não é? Se você não gosta, peça a Deus para gostar. E se você não gosta e Deus não fizer você gostar, faz assim mesmo, que vai valer a pena. Amém? Porque nem sempre Deus vai fazer. Deus nunca fez eu gostar de física, química, matemática. Glória a Deus que Ele não me escolheu para essas matérias. Se Ele escolheu você, Deus te abençoe. Mas deixa eu te dizer, na vida só cresce quem tem disciplina. Olha bem para mim, eu já ouvi a história de um homem, esqueci o nome dele agora, acho que é Pablo Castal. Ele foi um dos maiores violoncelistas do mundo. Ele começou a tocar o violoncelo com 12 anos de idade. E ele praticava e treinava. E aquele homem foi um dos maiores violoncelistas do mundo. Ele ganhou todos os prêmios que você puder pensar e imaginar. Todos os destaques. Ele era o melhor. E conta a história dele, que quando ele tinha 84 anos de idade. Gente, uma pessoa com 84 anos de idade já está aposentada? Provavelmente. Com 84 anos de idade, aquele homem treinava 5 horas por dia o violoncelo. Você pode dizer, uau! É para dizer mesmo. Ele não tinha 20 anos não, nem 30, nem 40. Ele tinha 84 anos e treinava 5 horas por dia. Então você já pode imaginar que quando ele tinha 20, ele treinava bem mais do que 4. Né? Ou era 5? Ou foi 4 ou foi 5. Que eu li isso num livro, agora eu não me lembro mais. Mas foi ou 4 ou 5. E aí, uma vez, um repórter chegou para ele e disse assim, por que é que o senhor, com 84 anos de idade, ainda treina 5 horas por dia? Sabe o que foi que ele respondeu? Porque eu acho que eu estou melhorando. Doeu essa agora em você? Você pode dar uma salva de palmas para esse camarada? Uma pessoa com 84 anos, ele disse assim, porque eu acho que eu estou melhorando. No dia que você achar que você está pronto, meu filho, você estagnou. Ninguém nunca vai estar pronto. Até Jesus voltar, a gente tem que estar crescendo, aprendendo, estudando, melhorando. O que é que vai fazer isso? Disciplina. Disciplina. Você precisa se responsabilizar pelo seu crescimento. Crescimento não é automático, vem se você se responsabiliza por ele. Você tem que se desenvolver agora, onde você está, com o que você tem. Gente, esses dias eu perguntei aqui na igreja, eu disse assim, eu fiz a propaganda do meu livro, É Possível Amar. Eu disse, quem leu, eu tivesse infelicidade de perguntar. Porque eu não deveria ter perguntado, ou deveria. Sem mentira nenhuma, acho que umas 10 pessoas levantaram a mão. Eu digo, meu Deus, das duas, uma. Ou eu sou muito ruim, ou ninguém quer crescer. Por quê? É um livro que fala sobre relacionamento, vai melhorar a sua vida, é fino, foi sua pastora que escreveu e ninguém leu. Ora, eu penso assim, que pelo menos em consideração à sua liderança dizia assim, eu vou ler o livro que a pastora escreveu, porque dá trabalho. Você nunca escreveu um para saber que não dá? A gente tem que ler, reler, revisar, gastar dinheiro. Se você não leu, Deus está falando com você. Agora, você que leu, está mostrando quem você quer ser. No dia que eu lancei aqui, nunca vou me esquecer, em outubro, no aniversário da igreja. Uma jovenzinha adolescente, devia ter uns 18 anos. Ela saiu do culto, 00:30, mais ou menos, ela mandou uma mensagem para mim no direct do Instagram. Ela disse, pastora, acabei de ler o livro e fui muito abençoada. Eu chego a tomar um susto, meu Deus, ela leu mais rápido do que eu. Imagina, ela deve ter chegado umas 9 e pouca na casa dela, começou a ler, com 2 horas ela leu, porque com 1h30 você lê o livro. Fácil. O que é que ela mostrou? Vontade de crescer e disciplina para crescer. Sabe por que a gente não cresce? Porque ao invés de chegar em casa e pegar um livro, com 2 horas a gente lê, a gente fica 2 horas no Instagram. A gente fica 2 horas no WhatsApp. A gente fica 2 horas na televisão e fica andando para trás, ó. Andando para trás, andando para trás, andando para trás. Sem disciplina na vida. Meu filho, o pastor pode gritar, botar a mão na sua cabeça, dizer, acelera, acelera. Se você não fizer nada, você não vai acelerar, não. Você precisa treinar, se disciplinar, querer fazer.
Você precisa dizer: eu vou acelerar. Quem vai acelerar aqui? Quem vai acelerar aqui? E em último lugar, para acelerar o seu potencial, além de escolher, em primeiro lugar, de se destacar, a excelência, além de escolher a disciplina, você precisa escolher o caráter acima do conforto. O texto diz: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente à vista de Deus. Daniel preferiu entregar a própria vida a negar a Jesus. Ele disse: é para ir para a cova? Eu vou. Mas a Jesus eu não nego. E escolha o caráter ao invés do conforto. Sabe por quê? Porque na vida, quem mais nós precisamos ser aprovados é por uma pessoa chamada Deus. Daniel estava ali para ser aprovado por Deus. O texto diz: eu fui considerado inocente à vista das pessoas? Não, ele disse: eu fui considerado inocente à vista de Deus. Olha bem para mim, você só vai crescer quando você quiser ser considerado inocente à vista de Deus. À vista de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, na nossa vida, muitas pessoas vão querer nos espremer para nos colocar no padrão e no molde do que elas querem que nós sejamos. Elas podem até ser pessoas boas, elas podem até ter boas intenções, mas o grande problema é que não foram elas que sopraram o fôlego da vida dentro de nós. Não foram elas que nos empoderaram, que nos equiparam, que nos cresceram. Foi Deus. Então olha bem para mim, corre a sua corrida do seu jeito, procura agradar o seu Deus, o que Ele colocou dentro de você, porque você só vai ser livre de verdade quando você parar de querer agradar a todas as pessoas e começar a querer agradar a Deus. Foi Ele quem fez você, é Ele que diz como você tem que andar, não são as pessoas. As pessoas podem criticar você, as pessoas podem invejar você, as pessoas podem tentar fazer você parecer errado. Não mude quem você sempre foi. Continue sendo aquela pessoa que Deus fez você para ser. Porque uma hora o seu propósito vem à tona. Você precisa aflorar o propósito de Deus na sua vida. Você precisa querer a aprovação de Deus. O que mais você precisa desejar nessa vida é a aprovação de Deus. Porque se Deus aprova você, glória a Deus, você não precisa ficar preocupado se os outros não aprovam. Mais importante é a aprovação de Deus. Daniel foi inocentado à vista de Deus. Podia todo mundo acusar ele, mas ele disse: à vista de Deus eu sou inocente. Glória a Deus. É assim que nós precisamos ser. Senão a gente não vai crescer nunca na vida. O que é que eu estou dizendo para você? Escolha ser quem Deus criou você para ser. As pessoas, elas são boas às vezes, é sem querer, mas elas querem que a gente seja uma coisa que Deus não fez a gente para ser. Olha, que se fazem com você, que dirá que a gente que é líder. Já viu que todo mundo quer dar pitaco no pastor, na vida do pastor, na roupa que ele usa, no carro que ele tem, todo mundo. Ah, não, acho que o pastor deveria ser assim. Eu não acho o que eu deveria ser. Eu sou o que Deus me fez para ser. Por muito tempo eu já me preocupei querendo ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Até o dia que eu aprendi, rapaz, se eu for o que as pessoas quiserem que eu for, eu não vou me destacar. Porque eu não tenho o talento do que elas querem que eu tenha. Eu tenho um talento que Deus colocou em mim. Tem gente que ela é assim, ela quer que a gente não faça nada, que a gente só fale com todas as pessoas. Se eu estou aqui e quero ir para ali resolver um problema no Ministério Infantil, se eu não passar por todas as pessoas que estiverem no caminho, não abraçar todas as pessoas, tem gente que fica triste. Tem gente que acha que eu não gosto da pessoa porque eu não falei com ela, porque eu não sei o nome dela, porque eu não dei um abraço nela, porque eu não disse um eu te amo. Mas só que na verdade eu estava focada em resolver um problema ali. E se eu parar no meio do caminho e fizer isso que todo mundo quer,
quer com todas as pessoas, eu nunca vou resolver meu problema ali. E nunca vou ser quem Deus me criou para ser. Porque eu sou assim. Eu sou desligada. Pode ter 30 pessoas falando aqui comigo, mas se eu estou com uma ideia aqui na minha cabeça, meu filho, nada me tira aqui, parece que eu estou no mundo. Aí a pessoa está falando, eu estou aqui no celular. Aí a pessoa diz, pastor, não deu nem atenção. Eu acabei de ter uma ideia, eu estou anotando. Eu consigo ouvir o que a pessoa está falando e consigo anotar a ideia. Tem gente que não consegue, mas geralmente as mulheres conseguem. Consegue ou não consegue? Hoje em dia eu já falo. Às vezes eu estou até anotando o que ela está falando, porque tem gente que fala umas coisas tão boas. Esses dias eu almocei com uma e ela falando e eu acá no celular. Anotando todas as frases que ela soltava. Deus me criou para fazer o que Arthur não faz. E criou Arthur para fazer o que eu não faço. Sabe qual é a beleza? Não se amoldar padrão de ninguém. É fazer o que Deus criou a gente para fazer. Eu não estou nem aí se as pessoas estão tristes, chateadas. Eu até oro e peço, Deus, mostra a elas, Senhor. Abre um entendimento, que tem gente que só precisa abrir o entendimento. Só isso. Meu filho, não entre na caixinha das pessoas. Seja quem Deus criou você para ser. Porque se eu tivesse entrado na caixinha de muita gente, eu não estava aqui não, viu? E Deus não tinha feito metade do que já fez na minha vida. Se eu tivesse deixado as pessoas dizerem que eu só podia usar tal roupa ou tal roupa, que eu não era crente se eu cortasse o meu cabelo, se eu pintasse minha unha de vermelho, porque eu já ouvi muito disso, viu, na vida. Eu não tenho 5 dias de ministério, tem 15. Mas deixa eu te dizer, seja convicto do que Deus te chamou para ser. Escolha, como Daniel, agradar a Deus e você vai crescer. A primeira lealdade de Daniel era para quem? Para com Deus. E é assim que nós precisamos ser. Fique em pé no seu lugar. Você quer acelerar? Você quer crescer? Você quer viver o máximo do seu potencial? Escolha se destacar. Diga, Deus, eu quero me destacar. Diga, Deus, eu quero crescer. Você quer alcançar o máximo do seu potencial? Diga assim, eu quero ser excelente em tudo que eu fizer. Todo mundo pode fazer mal feito, eu não. Porque eu sou Daniel. Escolha a disciplina. Escolha dizer não para o que você quer e dizer sim para o que é necessário. Escolha o caráter. E você vai chegar longe. Você vai chegar longe. Quem pode dizer amém? Amém. Você vai chegar longe. E vai ser rápido. E vai ser muito rápido. Agora você precisa fazer uma escolha. Eu vou contar para vocês um testemunho que eu vivi no ano passado. Eu nunca falei isso para ninguém, mas quando Deus quer falar com a gente, Ele vai lá e faz. Um dia, eu estava assim, meio coração aflito, e eu orei a Deus. Eu falei uma coisa para Deus, só para Deus, para mais ninguém. Nem para o meu marido eu falei. Eu estava orando e eu disse assim, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo esse ano. Porque de repente o Senhor me abençoou tanto. Porque às vezes a gente vai num lugar pregar, as pessoas abraçam a gente e dizem, pastor, aquela mensagem tal mudou minha vida, me abençoou tanto. E eu penso, meu Deus, logo aquela foi horrível, aquela mensagem foi uma desgraça. Eu penso na minha cabeça, porque para mim foi a pior de todas. E aí eu ficava, meu Deus, como Deus é bom. E eu disse assim para Deus, Deus, eu nem merecia estar no meio desse povo. Eu fui em tantos lugares com tanta gente grande. E as pessoas me amavam, me honravam. E eu disse assim, por que será que de repente aconteceu isso? Eu perguntei isso para Deus. E Deus não me falou nada até então. Então eu viajei para São Paulo naquele mesmo dia. E fui pregar em Pinheiros. O pastor da igreja que me recebeu, com a sua esposa, me recebeu com todo carinho na casa deles para almoçar. E aquele pastor olhou para mim e disse assim, eu orei por você hoje de manhã. E quando eu estava orando, Deus me deu uma visão a seu respeito. Eu gelei logo, né? Porque nessas horas você gela. E eu disse, Deus, o que é que o Senhor vai me entregar? E ele disse assim,
Você perguntou para Deus, por que foi tão rápido? Por que foi do nada? E Deus está respondendo a você que um meteoro, quando ele aparece e explode no céu, é rápido. A gente acha que foi do nada. Vum, ele aparece rápido. Mas na verdade, quando eu estava orando por você, eu vi um meteoro assim, vum, no céu. E Deus disse assim para mim, fale para ela que esse meteoro que apareceu bem rápido, na verdade não foi uma coisa bem rápida. Na verdade o meteoro só aparece para a gente bem rápido, lá em cima no céu, quando ele se junta a vários meteoritos durante muito tempo. São vários meteoritos que vão se juntando até formar um meteoro e ele aparece no céu. O que Deus está fazendo na sua vida foram várias renúncias, foram várias obediências, foram várias coisas muito pequenas que foram se juntando. E aí, em um dado momento, Deus fez assim, no céu. Eu já estava chorando litros, né? Depois que ele disse isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está vendo os pequenos meteoritos de disciplina, de excelência, de padrão de excelência, de obediência, de amor, de renúncia, de dedicação. Um dia vai explodir lá no céu. Agora você precisa esperar o tempo e obedecer às pequenas fases para chegar lá. Quem quer ser Daniel aqui? Quem quer se destacar? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos crescer. Nós não queremos ser mais um na multidão. Nós queremos ser achados como Daniel. Nós queremos onde chegar as pessoas nos vejam, nos destaquem. Não por quem nós somos, pelas nossas qualidades, mas pelo Deus a quem nós servimos. Nós queremos que a nossa vida seja um decreto que diz, a partir de hoje, todo mundo vai adorar o Deus dele, o Deus dela. Nós queremos refletir Jesus. Nós queremos fazer o que for preciso, Senhor, para isso. Nós queremos escolher a excelência. Nós queremos escolher nos destacar a disciplina e o caráter, para vivermos todos os sonhos e todas as promessas que o Senhor tem para nós. Por isso nós fazemos um compromisso, Senhor. Não queremos ser mais um na multidão. Não somos mais um na multidão. Nós escolhemos ser Daniel. Onde eu irei?